Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma live. Muito frio aqui no sul, tô congelada. A sala aqui não tá muito clarinha, porque eu tô em construção e tá ainda falta parte de iluminação tá meio precária aqui, tá? Mas eu acredito que vai ser até melhor para vocês conseguirem enxergar o material que eu vou passar para vocês aqui na televisão. Vamos tentar esse novo método de fazer live para ver se vocês conseguem acompanhar e entender bem olhando na televisão. Oi, Márcia. A Márcia já chegou ali, vai compartilhando aí para nós, Márcia. E conta aí se está dando para enxergar bem o que está ali na televisão. Oi, Gia. A Gisele também chegou. Eu vou compartilhar aqui também. E daqui a pouco a gente começa. Vou compartilhar aqui para a Marina, minha amiga, que pediu para que eu compartilhasse para ela poder mandar para os amigos dela. Então, já vou compartilhar aqui. Compartilhar em um grupo, não precisa porque o povo está compartilhando. Escrever publicação. Público. Tem como compartilhar com uma pessoa só? Gente, e o frio? Aí para cima, para o sudeste, tá muito ou tá tranquilão aí? Porque aqui no sul, vou contar para vocês, tá difícil, hein? Tá bem frio. E aí a virose pega. Sabe o que a gente faz para evitar a virose? Chá de anis estrelado. Sabe aquelas estrelinhas que coloca no temperinho? O chazinho dela, 4 estrelinhas daquela, 200 ml de chá, ferve por 5 minutos, espera ficar morninho, né? Tampa até ficar morninho, toma de noite. É uma beleza para evitar a gripe. Segundo algumas informações, até substitui o Tamiflu. Não estou garantindo isso, estou só falando que é bom, tá? Colocar uma musiquinha, né, enquanto vocês esperam. Seria legal, não seria? Próximo eu vou providenciar uma musiquinha. Pronto, já tem um povinho ali, né? Vamos começar, porque eu não gosto de enrolar muito, porque eu não acho que seja legal com quem chegou antes, tá bom? Então, nós vamos começar. Primeiro, deixa eu falar um oi, né? Oi para Deise, para Márcia, para Gisele, para Ivone. Deixa eu baixar aqui. Para Tati Castro, para o Adão. O Adão anda meio sumido, né, Adão Márcio? A Priscila, Tatiana, Hélio Rampon. O Hélio também tá sumidinho, hein, seu Hélio? Priscila, de novo, aproveitando o gancho, e o chá de açafrão da terra com limão? Também é bom, viu? A Priscila perguntando ali se o chá de açafrão da terra com limão é bom. Curcumina, que é o princípio ativo que tem no açafrão, é anti-inflamatório. Então, como todo vírus ele promove uma inflamação, então, sim, ele é eficaz. Se eu fosse você, já que você vai usar o chazinho de açafrão, já coloca junto as estrelinhas, né? Além do que fica bonitinho. E é cheiroso, né? Bem gostoso. Tá, então vamos lá. Primeiro nós vamos entender como que é
a sobrevivência do câncer, tá? Então, o câncer, para ele ter uma sobrevivência, a célula cancerígena para sobreviver, ela precisa de alimentação e ambiente propício. Então, como se dá isso? Através do ambiente ácido, a célula consegue se manter viva, tá? Então, quando você come industrializados, alimentos ácidos, toma refrigerante, toma cerveja, come coisas que são ácidas, né? Nós temos até uma tabela de alimentos que eu mando sempre para os meus pacientes, que tem os alimentos alcalinos, extremamente alcalinos, formadores de alcalinos, ácidos, extremamente ácidos. Então, quando você come um alimento ácido, você está promovendo um ambiente propício para a sobrevivência do tumor, da célula cancerígena, tá? Outra coisa, outra situação que o tumor precisa para que ele sobreviva é a hipoxia. O que é a hipoxia? A célula cancerígena, ela é anaeróbica. O que quer dizer isso? Ela não respira. Então, ela tem uma atividade no seu núcleo somente anaeróbica. Então, não tem respiração, não entra oxigênio dentro da célula cancerígena. Quando você faz com que o teu organismo seja pouco oxigenado, ela também vai ser beneficiada, a célula cancerígena vai ser beneficiada com a falta de oxigênio. Por isso que as terapias de oxigenação, como aquele que a gente usa, né, o oxigênio e fica na esteira, né, como o azudimetileno, que é um oxigenador, e tantas outras coisas que a gente faz para levar oxigênio até as células, faz com que a célula cancerígena não tenha como sobreviver devido ao oxigênio. Se entrar oxigênio lá nela, ela acaba fazendo uma mutação, se torna novamente boazinha e faz a apoptose, que é a morte programada da célula, ela morrer no tempo que ela deve, tá? Então, ela tem um período de vida. As células, todas as células do nosso corpo, menos os neurônios, eles têm período de vida, elas têm um período de vida. As células nascem, se desenvolvem e morrem. E nós precisamos disso, dessa apoptose, para que nós possamos ter saúde. Se nós não tivermos esse processo de apoptose todos os dias, nós formamos, então, os tumores, tá? Então, a célula cancerígena é uma célula que não morre, e além dela não morrer, ela se multiplica muito mais rápido, até 11 vezes mais rápido do que uma célula saudável. Então, gente, a parte de oxigênio é muito importante. Como que você faz para você oxigenar o teu corpo, mandar para as suas células boas oxigênio suficiente e evitar que a hipoxia, a falta de oxigênio, alimente as células cancerígenas? Você vai fazer atividades físicas, você vai ter uma alimentação mais suave, né? Você vai evitar o álcool, você não vai fumar, você vai fazer exercícios de expansões pulmonares, tá? Então, tem um monte de jeitos que você faz para você mandar oxigênio para as suas células, tanto para prevenir o câncer, quanto para, durante o tratamento, você evitar que aconteça novos tumores, que aconteça uma contaminação no teu sistema linfático, no teu pulmão, que é muito comum, né? Tem câncer em qualquer parte do corpo, ou fazer metástase, fazendo uma colonização no pulmão. Por quê? Porque é ali que deveria acontecer toda a oxigenação do corpo. Tá? E o pulmão também, ele é um órgão esponjoso, então ele acaba sendo bem prejudicado, porque tudo que passa ali, ele suga, né? Então, o teu pulmão precisa estar sempre bem cuidadinho, fazendo exercício de expansões pulmonares, evitando a secreção, porque a pessoa às vezes está com câncer, ela fica mais parada, ela fica deitada, então ela precisa de oxigenação. Tá? Alguns alimentos levam oxigênio para a tua célula. Alguns alimentos, eles promovem a hipoxia. Como que se dá isso? Isso acontece lá no intestino. Quando você come, por exemplo, um repolho azedo, um picles, né, de repolho,
essas bactérias boas, essa biose boa, vai resultar lá no teu intestino, fazendo com que a oxigenação das células aconteça de uma forma muito mais tranquila. Quando você toma o kefir, quando você toma a kombucha, quando você toma o Yakult 40, tá? Tudo isso faz com que a biótica do teu trato digestório fique boa e isso faz com que tudo seja mais oxigenado, tá? Então, se a pessoa consumir alimentos que vão roubar o oxigênio, que vão prejudicar essa biótica do trato digestório, ela vai estar, assim, com a alimentação, promovendo um crescimento de tumores, um impedimento na remissão, tá? Então, nós já falamos da acidose e da hipoxia. Por que eu estou meio acelerada aqui no assunto? Porque eu quero chegar num bichinho mais importante, tá? Eu quero falar de alguém mais importante nessa história toda, porque participa tanto da hipoxia, como da acidose, como da poluição da matriz extracelular, tá? O que é a poluição da matriz extracelular? Então, é como se você fosse... você vai fazer a faxina. A célula, ela precisa fazer faxina, tá? Então, ela vai pegar tudo que não presta e vai excretar, tá? Vai jogar fora. Ó, chegou mais um povo ali, vou falar um oizinho, tá? Enquanto você pensa aí na faxina da célula. A Mariolete. A Mariolete aqui, ó, tá inédita. É a primeira vez que ela está assistindo. Que bom, Mariolete. Continue assistindo aí, porque esse programa tem muito para ensinar para a família do paciente oncológico, tá? Então, a Mariolete, seja bem-vinda e continue aí com a gente. O Cláudio. Francisco Afonso, oi. A Eva, a Priscila eu já falei. A Zélia, o Jonathan, a Karen, Andressa, bastante gente, legal, hein? A Zélia, Tati. Vamos lá, minha gente. Tá, voltando lá na faxina da célula. Então, a célula acaba entrando dentro da célula coisas que não prestam, coisas que não são boas, e também a célula, depois que ela faz o processo de transformar o que ela recebe em energia, sobra, tem as sobras, tem os restinhos que ela tem que excretar, tem que jogar fora, tá? Isso acontece no tecido intersticial. Então, a matriz extracelular, ela vai ser a faxineira, tá? Então, ela que vai fazer a limpeza. Então, isso precisa estar limpo, límpido, fácil, aquoso, para que possa acontecer a limpeza. Quando a gente não está com essa matriz extracelular funcionando legal como uma faxineira, e o tecido intersticial fica muito sujo, é como se estivesse nadando numa piscina de gelatina, tá? Então, tanto a célula não consegue excretar o que não presta, quanto ela não consegue receber os nutrientes que prestam, tá? E quais são os alimentos, como que através da alimentação a gente vai deixar essa matriz extracelular mais legalzinha ou ruinzinha, né? Então, quando você come industrializados, quando você come toxinas, quando você come agrotóxicos, quando você come, usa bebidas alcoólicas. Ai, Jesus, o que aconteceu aqui? Né? Peraí que nós vamos ressuscitar o negócio aqui. Senão a gente vai chamar Camila! Camila! Vamos chamar o salva-vida. Filha do céu, sumiu tudo aqui, ó. Sumiu? Peraí que ela vai salvar a pátria. Então, quando acontece de você comer esse tipo de coisa, principalmente os industrializados, parborizados e refinados, você acaba atrapalhando a síntese que acontece da limpeza, da faxina das células, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, nós já vimos que através da não respiração, né, a hipoxia, então a falta de oxigenação, a acidez
E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com a história de alcalinizar, tá? Porque quando a gente faz um esforço muito grande para alcalinizar, a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Eu costumo falar que alcalinizar, tratar o câncer através da alcalinização, não é tarefa para qualquer um. Por quê? Alguns dos nossos órgãos precisam de uma certa acidez. Colocou F11, Camila? Peraí. Estou colocando no PDF. Tá. Quando a gente vai trabalhar acidez, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, o estômago, ele tem que ter uma acidez entre 2 e 4. Primeiro lugar que vai chegar alguma coisa que você tome via oral para fazer alcalinizar é exatamente o estômago, né? Então, quando você faz uma alcalinização através de alimentação, de água com bicarbonato ou água com limão, nunca os dois juntos, tá, gente? Não pode. A água com limão e bicarbonato não pode tomar junto, porque faz uma reação química, são princípios diferentes e acaba prejudicando mais do que ajudando, tá? Então, como assim, Camila? Que não tá dando certo? Tá abrindo aí, ó. Explorer. Vai aqui. Tá indo aqui, ó. Olha na tela. Tá, e por que não tá indo? Calma. Ela quer que eu tenha calma. Ela pensa que vocês vão ficar aí esperando a vontade do computador dela, que tá uma carroça, porque eles ficam colocando tudo quanto é coisa, né? Tá, então, voltando lá. Então, através da alcalinização, né? A bexiga, ela também precisa estar ácida. Porque se ela não estiver ácida, algumas bactérias que ficam lá acabam se proliferando e dá infecção de bexiga. O que a gente realmente tem que alcalinizar? O sangue, tá? Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para amadores. Precisa ser feito com um acompanhamento correto para que consiga fazer essa parte da alcalinização, tá? A parte da membrana extracelular eu já falei. E eu quero daí agora falar sobre o maior vilão, porque ele participa de todas essas fases. Viva! Eu já estava ficando nervosa, que já estava perdida. Cadê o mouse? Deixa aí, não tem essa história de ficar passando, não sei por que eles não deixam na tela do computador, daí não funciona o negócio, né? Tá. Vamos falar, então, da glicose, tá? Nós vamos falar dos carboidratos. Obrigada, filha. Dos carboidratos e da glicose, tá bom? Então, ele promove, né? A glicose, ela promove a hipoxia, a acidose e a poluição da matriz extracelular. Mas eu quero que vocês entendam antes como acontece a formação de energia através da glicose. Porque quando você chega para uma pessoa que não esteja muito inteirada desse assunto e fala que você vai tirar os carboidratos, que você vai tirar a glicose, porque é isso que alimenta a célula cancerígena, a pessoa fala, mas como que vai viver sem carboidrato, sem glicose, se é isso que faz a energia? Né? Então, eu quero que você entenda primeiro como isso acontece, para que você possa tirar com toda tranquilidade a glicose da sua vida, tá bom? Então, nós vamos entender a metabolização da glicose num organismo normal, tá? Um organismo que não está com câncer, como acontece normal, tá? Vocês lembram do filme do professor Aloprado, né? Que era o Ed Murphy, tinha descoberto uma fórmula que fazia a pessoa emagrecer imediatamente. Então, ela tomava e ela ficava magra. Então, esse daqui é o professor Aloprado. Nós vamos chamar ele de carboidrato, tá? O principal carboidrato da nossa dieta é o amido, tá? E o amido, ele tem moléculas muito grandes. Então, o trigo tem amido, a batata tem amido, a beterraba tem amido. O principal fonte de carboidrato que nós conhecemos é o amido, tá? Então, o amido, o carboidrato, da forma que vem até a gente, são moléculas bem grandes, que são muito difíceis de ser metabolizadas, tá?
Então, aqui, o professor aloprado, gordinho, né? E ele é o carboidrato, na forma de amido, porque eu quero que pareça uma molécula grande, tá bom? Aí, o que acontece? O professor aloprado, ele chama uma personal styler, né? Que vai fazer com que ele se vista melhor, que ele se porte melhor e que ele emagreça. Essa personal styler é a amilase, tá? Na verdade, aqui, essa mocinha aqui é a Sara Assani, né? Mas agora ela chama amilase, acabamos de mudar o nome dela. E ela é uma enzima que é produzida na saliva, tá bom? Então, essa enzima produzida na saliva serve para quê? Para emagrecer a molécula de amido. Então, quando a gente mastiga e produz saliva, a gente quebra essas moléculas. Meus gatos brigando agora, né? Hoje tá bom o negócio. Aí as moléculas de amido são quebradas e fica de mais fácil digestão, tá? Então, depois que a Sara, a amilase, entra em ação, o que eu posso jogar num gato? Que não seja de muita importância. Pronto. Joguei e quebrou, vocês querem saber. Camila! Então, depois, agora uma gata já saiu, agora vai parar a briga. Pronto. Não precisa mais, eram as gatas que estavam brigando, mas já resolvi. Depois que a amilase, viu como a gente tem uma vida bem normal? É o que acontece na vida de todo mundo. Live é isso, gente. Live é isso daí. Então, o amido, que é o principal carboidrato da nossa dieta, vai ser quebrado pela amilase, quando você mastiga. Quando você produz saliva, você produz amilase. Por isso que, quando a pessoa come muito rápido, ou a pessoa não mastiga direito, ou ela toma líquido junto com a comida, ela acaba tendo problemas na metabolização do carboidrato e pode até causar uma diabetes. Tem pacientes meus com diabetes que eu controlo a diabetes só através da mastigação. Faz o exame, dá lá a alteração da amilase, pouquíssima produção de amilase. Eu ensino mastigar, ensino comer sem o líquido, e a pessoa acaba revertendo a diabetes, porque na verdade ela não tinha diabetes, ela estava só mandando para dentro de si moléculas muito grandes que ela não conseguia metabolizar, tá? Então a amilase quebrou a molécula e agora ficou mais leve, mais fino, mais fácil de ser metabolizado. Então agora é o Ed Murphy, não é mais o professor aloprado, tá? Aí qual que é a função disso? Ir até as células, tá? Então, para que esse carboidrato vá até as células, ele precisa de um carro, tá? Ele precisa de um carro, ele precisa de alguém que dirija certinho, que saiba o caminho. Quem? O Toretto, né? O Toretto dos Velozes e Furiosos é o cara, né? Para poder chegar, fazer esse transporte, tá bom? Mas ele não é mais o Toretto, ele se chama íon de cálcio, tá? E é o íon de cálcio que vai levar até o pâncreas. Ele vai até o pâncreas levando o carboidrato. Pensa bem, lembra bem disso, que para metabolizar o carboidrato, a glicose, precisa de cálcio. Guarda isso aí na sua cabecinha, que daqui a pouco você vai entender por que eu quero que você guarde isso, tá bom? Aí ele chega até o pâncreas e ele pega o Júnior, sabe a dupla Sandy e Júnior? Olha só o Júnior aqui no monte de carboidrato tomando banho no miojo, né? A dupla Sandy e Júnior, ele pega lá o Júnior. Quem é o Júnior? O Júnior é a insulina. O Júnior não é mais o Júnior, ele é a insulina, tá? Então agora vai o carboidrato, o Ed Murphy, mais o íon de cálcio, que é o Toretto, e mais o Júnior, que é a insulina, vão em direção à célula, tá? Chega lá na célula e o Júnior, que é a insulina, ele chama: abre a porta, Mariquinha. E a Sandy, que são os receptores de insulina, vai abrir os receptores e a glicose,
né, vai entrar na célula, nesse caminho ela já foi fazendo glicogênese, o carboidrato foi se transformando em glicose, entra na célula e lá ele vai fazer a energia, tá? O que sobrar desse açúcar fica solto na corrente sanguínea e quando é demais, acaba causando a diabetes, tá? Aí tem um vídeo meu no YouTube que se você colocar lá, corrigindo moléculas diabetes, vai aparecer lá, e daí tem uma explicação bem mais específica sobre o ciclo de Harris, ou toda a parte de glicose, de metabolização da glicose, do diabetes, como ele acontece, tá tudo lá nesse vídeo, tá bom? Por quê? Porque eu não quero ficar muito presa nisso, porque isso era só para vocês entenderem como que acontecia. Então, na verdade, nós temos 3 fontes de energia de ATP. ATP é a energia celular, tá? Que é a glicose, a proteína e a gordura, tá? Assim, Deus, a natureza, fez a mágica de transformar os alimentos com carboidrato em energia, tá? Muito que antigamente não era assim. Por quê? O ser humano, ele comia o que dava nas árvores, que tem frutose, pouco carboidrato. Ele não sabia que as raízes poderiam ser comida, que era a maior fonte de carboidrato. Eles comiam folhas, né, que tinha também pouquíssimo carboidrato. E eles comiam animais. Então, eles usavam mais gordura e proteína como fonte de energia. Com o passar do tempo, foi descoberto os cereais, o trigo, a aveia, tudo, enfim. A aveia tem pouco carboidrato, mas eu lembrei dela agora. Feijão, grão de bico, que tem pouco carboidrato, mas tem, beterraba, cenoura, batata. E essa ATP foi sendo formada muito mais por açúcar, por carboidratos que se transformavam em glicose, do que pela gordura e pela proteína, tá? Então, os tempos mudaram. Nosso combustível também. Isso, o organismo sobrecarregou, né? Com tudo isso, ele precisa metabolizar muito mais carboidrato do que ele precisaria metabolizar gordura e proteína para fazer ATP, tá? Aí, para piorar a situação, como se não bastasse fugir das outras formas de energia, complicaram ainda mais. Fazendo o quê? Refinando o açúcar, né? Então, além dos carboidratos que se transformam em glicose, ainda vem o açúcar, e o açúcar da sua pior forma, porque quando a pessoa usa um demerara, quando a pessoa usa um açúcar mascavo, não é que a glicemia dele é diferente, que a glicose dele é menor, tá? É que ele tem mais nutrientes. Como ele tem mais nutrientes, a saciedade através dele é maior do que com o açúcar refinado, tá? Então, se você tá mais nutrido, você sente menos vontade daquilo, tá? Então, na verdade, tanto o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar, seja qual for, tá? Ele vai ter os mesmos problemas, né? As mesmas ruindades que tem o açúcar branco. Mas o açúcar branco, ele é piorado pela sua falta de nutrientes, ele se torna muito mais ácido, tá? Então, o açúcar branco, ele é ácido, ele não passa por muitos processos, ele passa por muitos processos sobrecarregando a célula. Então, ele precisa ser mais metabolizado de uma forma mais rápida, né? E por isso ele sobrecarrega os receptores de insulina. Ele não permite que se use as outras formas de fonte de energia. Então, como tem açúcar ali a bangu, né? Tem açúcar fácil e açúcar refinado, fininho, tal, para entrar na célula de boa, a célula não vai receber ali, não vai usar as proteínas e a gordura que está disponível para fazer a energia, para fazer a ATP. Vai usar o açúcar e o resto vai se acumular, tá? O açúcar, ele alimenta inflamações e tumores, tá? Então, se a pessoa tem, por exemplo, não precisa ser câncer, se ela tem uma artrose, uma artrite, se ela está com uma gripe muito forte, quanto mais açúcar ela tomar, mais açúcar ela comer, mais aquela inflamação
vai permanecer no organismo, vai aumentar no organismo, tá? Tumores, eles são safados e preguiçosos. E inteligentes, o pior de tudo. Eles gostam do que é fácil, tá? E por isso eles optam pela glicose, pelo açúcar, para fazer a sua sobrevivência, tá? O açúcar participa de todo o progresso do câncer, desde a formação do câncer, tá? As primeiras células, a primeira alteração. Desculpe. A primeira alteraçãozinha lá que começa a acontecer no ribossomo, até a parte de colonização, as metástases e a inflamação do tumor, tá? Então, o açúcar é alimento. Quando você come ou bebe alguma coisa com açúcar, saiba que você está se alimentando muito pouco e dando o melhor alimento que você pode dar para o tumor, tá? Então, como ele participa de todo esse processo de hipoxia, porque ele rouba oxigênio, né? A parte de acidez, ele é extremamente ácido, ele polui o tecido intersticial. Então, ele é o vilão maior que pode acontecer na alimentação de uma pessoa com câncer, tá? Então, como a doença sobrevive? Com glicose, hipoxia, acidose e poluição da matriz celular. Na respiração, ocorre a liberação de dióxido de carbono, energia e água, e o consumo de oxigênio e glicose, tá? Tudo isso precisa estar em equilíbrio, tá? Se você tem mais água do que glicose, a metabolização não vai ser legal. Se você tem mais glicose do que água, do que o dióxido de carbono, vai ser muito pior, tá? Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, se você colocar muito açúcar, ele vai acontecer o quê? Vai ficar horrível, vai batumar, né? Não vai dar certo. Então, precisa ter o equilíbrio, tá? Senão, não dá. O açúcar ruim, ele atrapalha. O açúcar ruim que eu tô dizendo é o açúcar glicose, né? O açúcar ruim, depois eu vou falar umas outras opções para você. Açúcar ruim atrapalha a respiração celular. E o câncer é anaeróbico, ele não gosta de respiração, já falei isso, né? O açúcar tem acidez. E quando nós ingerimos um alimento muito ácido, como o açúcar refinado, nosso organismo se utiliza de um mecanismo para poder manter o pH em níveis saudáveis. Então, ele precisa fazer um esforço para poder reequilibrar o pH. Esse mecanismo, olha o que eu falei para vocês guardarem a história do íon de cálcio, tá? Esse mecanismo, ele consiste em retirar cálcio. O cálcio é um mineral mais alcalino que existe, tá bom? Então, o nosso órgão, a fim de baixar a acidez que o açúcar refinado produz, acaba perdendo cálcio. Aí, gente, presta atenção, onde eu quero chegar. Atrapalha até o aproveitamento da fosfetalonamina, porque a fosfetalonamina é um sal dependente de cálcio. Então, quando você come o açúcar, você está tomando a fósforo, você acaba atrapalhando a metabolização da fósforo no teu organismo, porque ela vai desequilibrar a parte de cálcio para poder manter a alcalinidade. E assim vai o quê? Perder a fosfetalonamina. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu tô tomando o fósforo, eu tô tomando fósforo boa, tô tomando NutriHair, Reabilite, tô tomando New Live, que são fósforos boa para todo mundo dar certo. Por que para mim não dá? Porque tá enchendo a cara de açúcar. Aí tá acontecendo o quê? Um ambiente ácido tá roubando o cálcio, tá roubando a fósforo. Aí, hipoxia, tá formando hipoxia porque precisa da oxigenação da célula para poder a fosfetalonamina entrar na membrana celular. Também, ferrou, entendeu? Então, o açúcar ele vai deixar tudo sujo, não vai conseguir, a célula não vai conseguir receber a fosfetalonamina porque vai estar nadando numa piscina de gelatina. Entenderam, gente? Então, qual a importância? Por que a gente fica batendo na mesma tecla de tirem o açúcar, tirem a glicose, tirem menos carboidrato, quanto menos carboidrato, melhor. Tem pessoas que não podem fazer a dieta cetogênica. Por quê? Já está um peso muito baixo, está debilitado, e a dieta cetogênica, que é a dieta que você tira completamente carboidratos, ela faz emagrecer.
Então, aí acaba se tornando perigoso, não tem como, tá bom? Mas menos carboidrato possível, né? Com orientação de profissional. Então, vai procurar um ortomolecular, vai procurar um nutricionista que seja especializado em oncologia, vai procurar os profissionais que estão no grupo, é seu direito de saber, porque tem um respaldo. Não é a mesma coisa que você pegar qualquer vídeo do YouTube e ficar lá seguindo aquilo, tá? Os terapeutas que estão no grupo são pessoas que foram conhecidas, que foram entrevistadas, que foram analisadas pela equipe e que estão ali sabendo o que estão fazendo, tá? Então tem um respaldo. Então procure um desses profissionais para que você seja direcionado, tá? Para que você possa fazer tirar a glicose da sua vida sem que você seja prejudicado, acabe perdendo peso, tá bom? Então, não faça isso em casa, não faça sozinho, tá? Quero falar mais uma coisinha sobre a matriz extracelular, tá? Quero que vocês lembrem assim. Quando você está com seu tecido intersticial sujo, é como se você estivesse nadando numa piscina de gelatina. Pensa você nadando numa piscina de gelatina. Fácil ou difícil? Difícil, né, gente? Então, o que acontece? Não chega nutriente na célula, não chega substâncias boas na célula, não chega suplementos na célula, porque o tecido intersticial está sujo devido à sua alimentação errada. Mas, se você fizer uma situação propícia para a sua piscina, ou seja, você tiver uma alimentação saudável, então, você vai nadar na água, tá? Aguinha limpa, cheirosinha, sem cloro no ozônio, né? Limpo no ozônio, que vai ser muito saudável, a tua piscina tem que estar assim. Então, o açúcar não somente alimenta o tumor, como ele propicia muitas formas de sobrevivência dele, tá? Então, gente, olha lá, né? Açúcar é gostoso? É gostoso, mas o preço que você paga nele é muito caro, porque você vai pagar com a sua saúde, tá bom? A Eva Ribeiro dizendo que é a primeira vez dela também. Eva, seja bem-vinda. Esteja sempre por aqui com a gente, hein? Tá. Tem algumas opções mais saudáveis, tá? De você adoçar a sua vida. Tem o Stevia, né? O Stevia, até um tempo atrás a gente falava, nossa, a Stevia é super seguro, maravilhoso, papapá. Hoje já tem estudos que dizem que o Stevia pode, a Stevita, né, que é o princípio ativo, pode causar esterilidade temporária, né? Não usem como anticoncepcional, porque isso pode não funcionar, né? Mas tem aí uns estudos rolando, inclusive até tirei o Stevia das minhas crianças, porque eu quero ser avó, né? Agora, eu continuo usando Stevia. Por quê? Eu não vou querer ter neném agora nos meus 50 anos, então não tem problema nenhum, né? A Karen falando boa noite. Oi, Karen. Então, gente, o Stevia em líquido tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem algumas marcas safadinhas que colocam assim, com Stevia. Aí tem 20%, 30%, 70% de Stevia. E junto tem as outras porcarias, tá? Todas aquelas químicas que a gente já conhece dos adoçantes. Então, precisa estar bem esperto com isso, tem que estar escrito só Stevia. Ou adoçante que a base de Stevita, também está valendo. O Stevia Forno e Fogão, que eu devia, inclusive, ganhar uma comissão desse Stevia Forno e Fogão, porque eu falo muito dele, ele tem um gostinho de açúcar, dá para fazer de tudo, tá? Então, tem receitas gostosas aí de bolachinha, de brigadeiro, de um monte de coisa para você fazer com o Stevia Forno e Fogão, adoça igual, né? E você tá seguro, não tá alimentando o teu câncer. Ai, Jô, mas dá trabalho. Dá trabalho, gente, mas é a tua saúde. Você precisa ter um tempinho para você cuidar da sua saúde. Como diz o tio Lair, ou você arranja tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. É só uma questão de tempo mesmo, tá? Então é melhor a gente arranjar um tempinho para cuidar da nossa saúde, beleza? Então, eu acredito que era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem perguntas.
A Ida Regina. Oi, Ida. Nossa, como tem bastante dos meus pacientes aqui, ó. A Ida, Ivone. Leandro. Leandro, acho que é a mãe, né? Que é minha paciente, se não me engano. Um monte de consultores. Ah, não, o Leandro é consultor, né? Agora que eu lembrei. Tá, o Pedro, a Priscila Constantino, Ana Oliveira, Renê, Tatiana. Gente, ó, teve uma participação bem boa. Maria Lúcia Melo Barro, a minha querida amiga. Eliaci, beijão para vocês dois. Lucimar. Edilene. A Cá Silva. Acho que eu não vou conseguir falar todo mundo, que bom, tem bastante gente ali, tá? Então, gente, a Leninha dizendo que me ama, eu também te amo, Leninha, saudade! Tô querendo muito ver vocês, tô querendo muito ir dar o curso em Guarulhos sobre exames laboratoriais. Gente, em Guarulhos tem uma equipe maravilhosa de terapeutas, que são gente completamente do bem. Se você está lá por perto, precisa fazer autoemoterapia, ozônio, fala comigo que eu indico assim, com o coração aberto, porque é um povo maravilhoso mesmo, que está tendo resultados extraordinários, tá? Eles são tão do bem que eles atendem em casa, né? Na própria casa deles, né? Na casa da Marina, e assim eles estão fazendo um trabalho muito legal mesmo, tá? E um trabalho que todo mundo pode, todo mundo tem condições, porque eles não estão enfiando a faca e dando uma torcidinha, não. São gente do bem mesmo, tá? Então, gente, é isso aí. Boa noite. Tá muito frio, meu pé tá congelado. E qualquer dúvida, estamos aí, vamos conversando. E compartilha essa live aí depois também, para que as pessoas vejam que elas necessitam cortar os carboidratos, os açúcares e os industrializados da vida delas, senão não tem remissão. Não adianta querer se enganar, gente, não tem. Com cervejinha, com cigarrinho, com açuquinha, não tem remissão. Não adianta querer se enganar e a vida de vocês está em jogo, gente. É isso que está em pauta. Então, colabora aí, compartilha. Beijo, amo vocês. Beijo no coração.